Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Meus amados, vamos juntos refletir o que a Palavra de Deus tem para nós na liturgia de hoje, dia 22 de março de 2025. Estamos na segunda semana da Quaresma e a primeira leitura é retirada da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos do 14 ao 15 e depois do 18 ao 20. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que leitura linda que vem nos falar da misericórdia de Deus. Aliás, toda a liturgia vai ser perpassada por essa misericórdia divina que é infinita. Deus é amor, Deus é misericórdia. Nós precisamos refletir sobre isso. Estamos no tempo da Quaresma, né? Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de caridade, mas também um tempo de conversão. E a conversão não é somente ficar jogando na cara os pecados dos outros e ficar entristecido num escrúpulo sobre o nosso pecado. Não, é reconhecer nossas faltas, buscar o arrependimento e mergulhar no oceano da misericórdia de Deus. Por falar em oceano, ele lançará no mar todos os nossos pecados? Sim, Deus vai lançar no mar da sua infinita misericórdia, no oceano da divina misericórdia, todos os nossos pecados, como ele mesmo revelou a Santa Faustina. Há um oceano de misericórdia, onde os nossos pecados são mergulhados, são perdoados. Deus, em sua infinita misericórdia, ele só quer encontrar um coração arrependido. Embora essa leitura traga vários elementos, o que é crucial aqui é percebermos que Deus busca corações contritos, arrependidos, para que a sua misericórdia possa inundá-los com seu amor. Papa Francisco fala muito disso. Nosso amado pontífice, ele diz que Deus procura corações arrependidos para derramar o seu perdão. É essa a condição, o arrependimento. Porque Deus perdoa tudo. Tudo, tudo. Você está com medo de alguma coisa que você cometeu? Não fique com esse temor exagerado e escrupuloso, mas tenha o arrependimento. Não queira continuar no erro, porque Deus perdoa tudo. Quanta gente não está sofrendo décadas com um pecado, com algo que cometeu, que sempre fica tocando na sua consciência, mas essa pessoa não busca libertação no perdão, na confissão. A confissão, ela nos dá vestes novas. A gente vai ver um pouco disso no Evangelho. A confissão, ela restaura a nossa dignidade de filhos amados de Deus. Nós precisamos nos voltar a Ele, porque muitas vezes o nosso sofrimento somos nós que causamos com o nosso afastamento.
É a gente que se coloca longe e depois, às vezes, a gente reclama de um preconceito, de uma dureza de Deus. Mas se foi a gente que se afastou, se foi a gente que não quis o perdão, Deus continua de braços abertos, que nós possamos caminhar também na direção dele. O Salmo vai seguir nessa ideia. Vamos refletir juntos aqui. É o Salmo 102, em algumas traduções 103, e o refrão diz assim: O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Olha que salmo maravilhoso, vem confirmar também essa realidade da misericórdia do Senhor. A primeira leitura já ia falando, né, que é com o cajado do pastor, que ele vai direcionando o seu povo. Jesus Cristo é o bom pastor. Olha como o Antigo Testamento vai apontando para o Novo, centralizando tudo em Jesus, como veremos no Evangelho. Mas olha que interessante, esse salmo, né, fala da misericórdia de Deus também, e diz que Deus não é rancoroso. Você pensa aí, ou você já caiu no rancor? Todo mundo já deve ter tido a experiência do rancor, seja guardando rancor, né, que é terrível, ou tendo contato com uma pessoa rancorosa. E isso se manifesta nas palavras, quando alguém fica jogando na cara do outro algo que foi feito há muito tempo atrás, algo do qual você já pediu perdão, a outra pessoa já pediu perdão, fala que perdoou, mas sempre naquela conversa lembra daquele mal que foi feito lá atrás. Mas você me fez isso. Você lembra que você fez isso? Mas você não perdoou e fica jogando na cara toda hora? Deus não faz isso. E a palavra lá no Antigo Testamento, nos Salmos, já falava, Deus não é rancoroso, não fica jogando na nossa cara os nossos pecados. E infelizmente tem gente dentro da igreja que fica querendo jogar o pecado na cara dos outros. Quando vemos o pecador, a gente deve se compadecer, a gente deve sentir compaixão, como o Pai misericordioso da parábola que leremos no Evangelho. Ele teve compaixão do filho pródigo que voltou. A nossa postura de católicos diante do pecado é olhar, se entristecer, porque todo pecado é um mal, o pecado é uma agressão contra Deus, mas quem mais sofre é a pessoa que cometeu esse ato de agressão. Porque o pecado nos corrompe, nos corrói. Então, todo pecador merece compaixão. Não importa, né, qual é o grau do pecado. É uma tristeza, porque o pecado, sim, muitas vezes vai causar o mal para o pecador e para muitas pessoas à sua volta. Quantos políticos, quantas pessoas públicas que cometem pecados públicos e fazem o mal? Sim, mas ao ver isso, nós devemos nos compadecer e rezar a Deus para que toque aquele coração. Será que você, como católico, consegue ter atitude de católico, de católica, diante do pecado? Porque já há tanto mal no mundo. Para que ficar compartilhando o mal que outra pessoa fez? Para que ficar falando da vida alheia? Para que ficar julgando? É muito melhor rezar. Rezar a este Deus. O Deus da primeira leitura, o Deus do Salmo, o Deus misericordioso. O Pai das misericórdias, que nós vamos ter contato com Ele agora, no Evangelho. Vamos ler agora no centro da liturgia. Que coisa linda é essa palavra que sempre toca o meu coração. Retirada de Lucas 15, versículos do 1 ao 3, depois do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus.
Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. E então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, meus amados, são tantos elementos nessa palavra que a gente vai escolher alguns deles, para a gente refletir um pouco. A liturgia de hoje é toda sobre a misericórdia de Deus. Mas veja o tamanho do mal cometido por este filho pródigo. Muita gente conhece essa parábola como o filho pródigo, mas eu chamaria de a parábola do pai misericordioso. Este filho pediu a sua herança, a sua parte na herança. Você sabe que a herança ela é dada quando o pai morre, não é? Para aquele filho, o pai tinha morrido no seu coração. Ele agiu como se o seu pai já não estivesse com vida. Eu não quero mais saber do meu pai, eu quero viver do meu jeito, só me dá os seus bens que eu tenho direito e não quero mais saber de ti. Quem matou o pai no coração foi este filho. Mas ao se afundar no mundo, nos prazeres desordenados que não alimentam a alma, este filho esgota, porque é o amor que multiplica. Sem amor, todos os bens, todos os dons acabam. É por isso que a gente vê muita gente rica de dinheiro, mas pobre de amor. Neste caso, este jovem, ele gastou tanto os bens materiais quanto os espirituais e ficou passando fome.
Mas era fome não só de comida, era fome também do amor, do Pai. Nós todos somos filhos do Pai das misericórdias. Longe dele, passamos fome. Tem muita gente passando fome de amor. E aí a vida toda fica desregrada. O dinheiro, os relacionamentos. Pela fome de amor, a gente sente fome de tudo e tenta buscar nas criaturas uma resposta que somente podemos encontrar em Deus. Esse menino cai em si, vê que na casa do seu pai muitos são alimentados com comida, que é a parte visível, mas ainda mais são alimentados com o amor do pai. E ele decide voltar. Ao voltar, o pai, de longe, já o perdoou. O pai já tinha perdoado no momento em que o filho saiu. O perdão já estava ali. Bastava o arrependimento do filho, que acontece. Ele volta. E olha só, sem merecimento algum do filho, o pai recebe com a maior festa. É assim que Deus faz festa com aqueles que se convertem, assim como eu me converti. Já contei minha história várias vezes. E como eu gosto de ver isso acontecendo diante dos meus olhos. Tanta gente, depois de mim, já se converteu. E quanta gente vai continuar se convertendo, porque o Pai continua de braços abertos. Nessa volta para casa, infelizmente, aquele filho que achava que estava fazendo tudo certo, mas tinha um coração de funcionário. Ele estava ali como um servidor, como alguém que trabalha para o pai, tem uma relação profissional com o pai, de dar querendo receber. Sabe aquela relação interesseira de negócios? Esse coração frio não é o coração de quem quer servir verdadeiramente ao Pai. Não é assim que a gente vai servir a Deus de todo o coração. E isso fica evidente quando aquele filho que estava sempre perto do Pai, sempre fazendo coisas em nome do Pai, ele demonstra que o seu coração não estava ali. Ele estava diante do Pai, na obediência visível, aparente, mas com o coração distante. O coração estava nos bens, nos dons, nas outras coisas, trabalhando em troco de algo. Quanta gente não está assim na igreja, querendo algum cargo, querendo ser visto, achando que está servindo a Deus. E chegando ao cúmulo de, em algumas orações particulares, cobrar a Deus. Muitos santos já falaram disso. Eu não penso em uma pessoa específica, numa pastoral, num movimento, ao falar sobre isso. Mas muita gente dentro da igreja vive essa realidade de um ativismo de quem só está servindo a Deus como um funcionário e não como um filho amado. É por isso que quando Deus faz algo no coração de um grande pecador público que se arrependeu, e Deus vai colocando, vai chamando, como fez com vários sacerdotes convertidos, como vários santos, sim, que foram convertidos, como Santo Agostinho. Hoje em dia, alguém que se converte como um Santo Agostinho e Deus vai dando belos ministérios, dons, carismas para essa pessoa, em muitos que já estão na igreja há tantos anos, isso gera inveja. Gera inveja porque a pessoa estava ali como um funcionário, querendo ganhar um salário espiritual, mas ainda assim um salário. O dom de Deus é gratuito. Se o nosso coração for mais largo, for mais despojado, se a gente quiser colocar os nossos dons e bens a serviço, Deus vai multiplicar. Agora, se a gente quiser ficar guardando os talentos, isso é outra parábola, mas se a gente ficar de mão fechada, com o coração orgulhoso, como desse filho que estava ali, sempre junto do pai, mas distante dele, perto dos olhos, mas longe do coração. Se a gente permanecer assim, com esse coração duro, fechado, nós nunca vamos participar do banquete do Pai. Mesmo depois de um pecado,
muito grave, quando a gente se arrepende, volta, busca o sacramento da confissão, há um banquete preparado. Só Deus sonda os corações. A cada missa há um grande banquete. Só Deus sabe aqueles que estão verdadeiramente participando. Estar ali com um coração vazio, cheio de pecados e comungar mesmo assim, é fazer o que o filho mais velho fez. É estar sempre perto do Pai, mas sem o tratá-lo como Pai e sem participar do amor e sem participar do banquete, e isso é visível porque a vida não frutifica. Por outro lado, mesmo com pecados, mas quando a gente vai sinceramente buscar a Deus e se arrepende desses pecados, mesmo que visualmente nós pareçamos indignos, mas estamos ali com um coração despojado diante dele, ele abre os braços, nos dá uma túnica nova, um anel. Tudo isso é sinal da restauração da dignidade da pessoa quando se arrepende do pecado e volta para Deus. Nesse tempo, Deus nos chama a isso. Se o mundo te machucou, se você caiu na lama, se misturou com os porcos buscando algo, mas que agora você caiu em si, de que aquele não é o seu lugar, volte para a casa do Pai das Misericórdias. Ele continua de braços abertos. E é agora o tempo da conversão, é agora o dia da nossa salvação. Faça hoje o seu propósito de mudança de vida. Volte para a casa do Pai. Ele continua de braços abertos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos. Em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.